Olá, seja bem-vindo a mais um Lado Business. E hoje ao meu lado está o Vlamir Iene, que ele é proprietário do grupo IV2. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado pelo convite, Rodrigo. Fantástico estar aqui de novo. Que bom, obrigado. Vlamir, conta para mim. A gente sabe que o grupo IV2 tem várias frentes de trabalho, né? Explica um pouquinho para mim cada uma delas. Legal. A EV2, ela se tornou um grupo, né? São 4 empresas de tecnologia. O grupo EV2 tem 15 anos de vida já. Aqui de Jundiaí, nasceu em Jundiaí, Nascida aqui. nascido aqui. Eu também sou daqui. A empresa, 15 anos atrás, começou com uma consultoria. Eu venho do mundo de RP, né, de sistemas de gestão, e trabalhava com DataSul naquela época. E aí eu saí do mundo DataSul e abri a empresa para trabalhar com consultoria nessa área. Então a primeira é essa, uma consultoria, ela especializa numa das plataformas da TOTVS, chama-se Fluig, que é uma plataforma que automatiza processos dentro das companhias. Então, todo o processo financeiro de compras, de venda, essa ferramenta faz essa automação. Essa é uma delas. Uma outra que também trabalha com consultoria, a gente tem a marca da ServiceNow, que é uma empresa americana, a gente representa eles aqui, a gente conseguiu esse contrato há um ano atrás, então é uma das maiores empresas do Brasil, que é a TOTVS, e a outra é a maior empresa mundial de workflows, que é a ServiceNow. Então essas duas são as consultorias, Aham. que são, como eu brinco, né, nos nossos eventos, eu falo, as duas que pagam as contas lá dentro. E aí a gente tem 2 startups, né, a gente está dentro do Grape Valley também, então a gente fala de startup todo dia, e lá dentro do grupo também a gente tem 2 que a gente abriu no início da pandemia, olha só, coisa fora da caixa, né. Sim, ainda mais a pandemia, ela vem para dar um refresco, né? Tipo assim, uma pausa nos negócios e você já acabou montando Ex isso daí, né? exato. E essas 2 elas já estavam planejadas, então a gente tinha a opção de lançá-las no início, março de 2020, era exatamente quando começou a pandemia. Mas elas já estavam criadas, então a gente tomou a decisão de colocar em execução. Uma delas é uma EdTech, que é a Facul, que ela forma novos profissionais na área de tecnologia. Então, a gente tem uma falta de mão de obra, né, especialista em tecnologia, em programação, a Facul veio para ajudar nesse ponto específico, formar novos profissionais. E como que são, os cursos? Eles são presenciais, eles são online? Como que é Ela o é trabalho? 100% online, então nós pegamos os nossos especialistas lá, que são consultores, né. Como é uma empresa de tecnologia, a gente já tem especialista numa programação A, programação B, C, e eles preparam esses treinamentos, gravam dentro dos estúdios que a gente tem. Não é estúdio igual o seu aqui, mas a gente tem uns estúdios menores lá dentro, mas o especialista entra, grava o conteúdo e ele sobe na nossa plataforma e esses alunos fazem ali. A gente fala que é o on demand. Então ele vai fazendo de acordo com o ritmo dele. Geralmente eles trabalham, eles estudam à noite e aí fazem cursos extras que ajudam na carreira ou até arrumar um novo emprego dentro da facul. A gente tem 600 alunos estudando, fazendo um desses cursos que nós temos disponíveis lá. Então essa é a terceira e a última, que está dando um pouco mais de trabalho agora que a gente está no fim do projeto, que é um estúdio de criação de jogos, Que legal. que é a IV2 Games, que é fora um pouco da caixa, é difícil achar empresas, estúdios, né, criadores aqui no Brasil, Em mas aqui, Jundiaí, então? ainda mais em Jundiaí, devem ter, eu realmente não conheço. Depois fica o convite para, se tiver, me conectar nas redes para a gente bater um papo. E essa, Rodrigo, a gente está fazendo, é um projeto de criação de jogos e com mais uma camada de inovação, é um jogo para o metaverso. Você conhece muito bem esse tema. Na última vez que eu estive aqui, a gente falou de metaverso no seu Sei. podcast, e a gente criou um jogo dentro da plataforma que chama The Sandbox, que é uma plataforma, para quem ainda nunca viu, tem uma estratégia de criação que é igual ao Roblox, caixinhas, Minecraft, né, os bloquinhos. O The Sandbox é bem parecido, só que para uma idade, o Roblox vai ali até 12, 13 anos, o The Sandbox tem uma estratégia do público ser de 14 mais. Tá. Então, 14 mais, aí pode ser o mais, pode ser 60, 60, 70, Ou seja, quase para todas as idades. quase todos, só não pega muito ali, ele não faz a competição com a 14 menos, né, que é mais Roblox, mais Minecraft. E esse é um game que a gente está fazendo há um ano, desenvolvendo, criando toda a lógica de que Como que chama o uma game? plataforma chama Dungeons of South America, que é o DOSA.
E é legal a estratégia, e a gente estava num outro evento, um evento nós dois, outro dia, da área da cultura, eu escutei um dos colegas falando de criação de filmes de longa-metragem. E aí, na minha posição de criação de jogos, eu falei, olha, pensei na minha cabeça, criar um jogo é quase são as mesmas dificuldades de que um longa-metragem, porque a gente tem que pensar em roteiro, a gente tem que pensar em personagens, a gente tem que pensar na música que vai ser criada especificamente para cada fase do jogo, e a gente tem que pensar, e aí sobra a programação, que é criar realmente o personagem se movimentando, passando pelos obstáculos. Então, junta tudo isso, quase é um filme de longa-metragem, tem as suas dificuldades, né? A programação, assim, lógico que é um fator importantíssimo, né? Mas se você não tiver todo o enredo, toda essa parte que deixa a pessoa mais imersiva, né? Exato. Aí Não vai chamar não chama atenção, atenção e não faz sucesso, né? não tem uma história ali por trás. E aí, respondendo a sua pergunta, o jogo ele retrata 4 biomas. Ele tem, aqui no Brasil, América do Sul, né? Então a gente pegou Brasil, a gente pegou Argentina e a gente pegou o Chile. E o que ele fala? Aqui no Brasil, a gente faz da floresta amazônica. Então, os personagens deste bioma, dos 4, desse daí a gente faz os animais que existem na floresta amazônica. Os índios que habitam lá, as ocas, né, as casinhas, todos esses detalhes para que o jogador tenha essa imersão, né? Tiveram que estudar bastante, né? Bastante. Essa é uma coisa que muito legal, porque antes de começar a criação, o roteiro, os nossos funcionários vão lá e fazem um estudo, quais são os animais, quem mora lá, onde eles moram, como que é a roupa deles, e a gente cria depois tudo isso dentro da plataforma. Aí ele passa por Fernando de Noronha, do modelo de praias, deserto do Atacama e a geleira da Patagônia. Então, tudo isso dentro de um mesmo jogo, com personagens diferentes, com avatares diferentes. Então, é por isso que dá um bom trabalho. 1 ano, né, criando um game, e lança agora em julho. Aí eu ia perguntar isso agora, que fase que tá, né? A gente está na fase final agora. A gente, inclusive, tem uma reunião pós o nosso bate-papo aqui com o time deles, que são franceses, né? O The Sandbox é uma empresa francesa, para a gente ver os últimos detalhes, ajustes, para a gente lançar mundialmente em julho. E como é que vocês chegaram até o Sandbox? A gente já tinha criado um primeiro game para Steam, que é um game para PC, computadores, muita gente usa. O Brasil é um grande... tem grandes usuários aqui, né, da base deles, da Steam. E a gente criou um jogo também retratando, nesse caso, alguns animais da floresta amazônica. A gente fez bem mais simples, né? E foi um estudo, na verdade, quase. Foi, exatamente. E aí abriu uma seleção do The Sandbox, ele abriu seleção para estúdios mundiais. E o meu head lá da área de games, tá conectado com todos os assuntos, falou, ó, abriu aqui uma seleção, vou tentar, eu vou colocar ali o nosso jogo e vamos ver o que dá. E a gente colocou e depois, passou um mês ali da seleção, a gente foi notificado que a gente não conseguiu. Olha só, a gente não conseguiu, só que eles mandaram os porquês. Falou, olha, o jogo que vocês já têm é 2D, aqui não pode, tem que ser 3D. A história a gente gostou bastante, mas pensa em fazer um modelo diferente e a gente vai reabrir daqui 2 meses e vocês tentam novamente. E aí ele pegou isso para ele mesmo lá, o William. Abraçou mesmo. Abraçou a causa, criou essa POC, que a gente fala que é um modelo de criação, não é ainda o game, mas é uma imagem, tem já algumas funcionalidades. E de 2 meses depois ele submeteu e a gente foi escolhido. Então, foi realmente muito importante essa fase nossa ali, porque no Brasil tem só 2 empresas que conseguiram isso. Uma empresa do Sul e nós aqui em Jundiaí, conseguimos essa aprovação. E a aprovação, Rodrigo, não é só da gente poder criar e subir na plataforma mundial. Eles nos pagam para essa criação. E eles nos ajudam aos melhores caminhos de criação. Então, eles dão consultoria. Então, essa é a grande diferença, né? Know-how eles têm, né? E muito, né? Exato, eles são uma das maiores plataformas do mundo de games para metaverso. A gente tem lá Snoop Dogg, Atari, a gente tem franquias de filmes que estão lá, as grandes franquias de filmes criaram as suas experiências, né, lá dentro. Os Smurfs estão lá dentro. Daqui a pouco eu lembro mais algumas franquias, mas são grandes franquias, grandes nomes que desenvolveram a sua experiência para jogos e vão estar lá, vão ser vizinhos
da IV2 Games assim que a gente lançar a nossa plataforma. Legal. Vlamir, uma coisa que eu sempre acompanho o Grupo IV2 é um pouco dessa parte social, né. Então você está sempre envolvido em querer ensinar e ajudar o próximo, né. Quer falar um pouquinho para a gente sobre isso? É verdade, a gente gosta lá dessa parte do ESG e a gente foca no S. Eu brinco lá, o S é o que a gente consegue ajudar, não dá para fazer tudo, mas essa parte social a gente leva muito a sério lá. A gente criou um projeto, todo projeto precisa começar a ter um nome interessante, chame a atenção. Esse projeto, Rodrigo, chama Inclusão Digital. O que a gente pensou lá dentro? A gente contrata muita gente, saem de universidades reconhecidas na cidade, na nossa região, e depois quando a gente contrata e fala, nossa, mas ainda tem um gap de conhecimento. Esse gap de conhecimento a gente precisa trabalhar. E não só para quem sai da universidade, mas para quem ainda nem entrou na universidade. A gente tem que pensar num projeto, esse é o nome, Inclusão Digital, para quem ainda nunca viu tecnologia na vida. Então a gente começou a pensar onde que a gente poderia atuar. E a pandemia mudou a cabeça de muita gente, né, e a Mudou. minha também. Eu como fundador e CEO da IV2, no meio da pandemia, eu falei: "Eu preciso fazer alguma coisa, socialmente", e eu falei: "Eu vou escolher a primeira entidade que eu acho que eu preciso fazer algo", e foi a Guardinha de Jundiaí. Por que isso? A história, a conexão, é porque eu sou um ex-guardinha, sou formado lá na turma de 1986, eu guardo isso porque eu faço a conta. Eu tinha 12 anos. Aham. E aí eu falei, eu vou lá, esse projeto está desenhado já, a gente vai o que que é a inclusão digital? A gente vai levar, falar o que que é computação, o que é um software, o que é um antivírus, o que é um e-mail, o básico. E os jovens, né, pelo menos os que estão na guardinha, o primeiro emprego deles, geralmente ele vai mexer com o computador. E a maioria dos jovens hoje sabe muito, mais do que a gente, mexer no celular. O computador em si. O computador, muitos deles nunca entraram no computador. E quando eles entram numa empresa, aqui na sua, ou na IV2, ou aonde eles vão, o menor aprendiz vai ter lá a mesa dele, um computador para ele ligar e já entrar possivelmente no pacote Office. Mas que incrível, né, eu não tinha pensado nisso e é verdade, né, o jovem ele não tem tanto acesso ao computador tradicional, né. Pouquíssimo. O celular é o dia a dia deles. Você pode, se a gente, esse estudo, a gente sabe que a gente está na área de tecnologia, mas ela veio um feedback da própria guardinha, das empresas que contratavam os guardinhas e depois davam um feedback. Olha, eu precisaria até de mais guardinhas aqui, só que eles estão sem o conhecimento que eu preciso na área de tecnologia. E é o básico, é saber mexer no Office, no Excel, Ligar um responder um Windows. e-mail, é, saber o e-mail que é um vírus, isso é super importante para uma companhia para não disseminar vírus dentro da rede deles. Básico. Então, isso é o projeto de inclusão digital. Esse é o curso de inclusão digital. Tem 20 horas, toda ela feita dentro da nossa plataforma, e a gente dá gratuitamente para essas entidades. E aí, no meu contrato com eles, que é 100% gratuito, eu só coloco uma cláusula que eu acho super importante, que assim, você precisa ter como oficial esse curso de inclusão digital na sua grade curricular da entidade. Aham. Ou seja, eu vou aqui, vou fazer, vou investir, mas eu quero que você use, não que fique aí só para quem. Então, foi fantástico, porque todos os guardinhas de Jundiaí e de Várzea Paulista, que são duas guardinhas que a gente já fechou essa parceria, todos eles são formados e passam por essa camada da inclusão digital. Então, em Jundiaí, 400 jovens por ano, em Várzea Paulista, 700 jovens por ano. E como é que você ensina isso? Tudo online também? Tudo online. Como é que funciona? Primeiro a gente vai lá explicar o projeto, e depois a gente pega os mentores dessas guardinhas, são geralmente as pessoas que já estão no laboratório deles de informática, e nós treinamos eles com a nossa plataforma, como que tem que ser usado, como que os professores têm que seguir, tem provas, tem certificação lá dentro, gera o certificado de conclusão nosso, né, da IV2 para eles, jovens. Legal para arrumar um emprego também, Sim, ajuda, né? já ajuda. E esses mentores aplicam, dentro das agendas curriculares, esse curso. Então eles fazem isso. E se eles precisarem de qualquer ajuda, nós estamos lá para isso. Mas nós os treinamos e aí sim eles tocam o dia a dia junto com os jovens. Mas o interessante então, até pelo fato de ser online, ele é escalável, né, então você pode colocar e implementar isso em qualquer
guardinha, vamos dizer assim? Exatamente, está pronto para a gente colocar para qualquer outra entidade. A gente já tem essas 2 guardinhas. A gente tem o coletivo Preta Eu, que é uma outra entidade social, né, cuida de mulheres afrodescendentes, com a Onyx e a Silvia, que são as mentoras, criadoras desse coletivo, e elas também, aí não são mais jovens. Olha que legal, o projeto, se ampliou, eu nem tinha essa visão no início, né, do projeto social que a gente criou, está chegando para mulheres de melhor idade. Porque do coletivo Preta Eu, boa parte são mulheres, que estão precisando deste básico de tecnologia, às vezes para procurar um emprego, ou não mais só para o emprego. Elas não precisam passaram da fase de procurar um emprego, elas estão trabalhando em casa, com artesanato. E elas precisam do básico para criar uma rede social do Instagram, para mostrar os produtos que elas fazem, né, produzem na mão, artesanato, que elas são ótimas para isso. Então o curso também ajuda elas para que elas tenham essa base de tecnologia para vender os seus próprios produtos. Uhum. Então chegou, a gente também tem o grupo, essa formação do Coletivo Preta Eu começou na cidade de Jarinu. A Tá. prefeita Débora abraçou essa Que é causa um amor, inclusive, a Débora, que né, é cara? fantástica, elas, a Onyx e a Silva moram em Jarinu também, então facilitou essa conexão. Mas nós, como IV2, a gente não opina nessa parte. Eu falei para a Onyx, Onyx, você decide onde você vai tocar o projeto, a região, as pessoas. Eu vou fazer todo o apoio da técnica da plataforma e seja quem for os mentores, nós vamos treinar. Ela escolheu Jarinu, selecionaram uma sala fantástica, as mulheres foram para lá todos os dias estudar e levavam totalmente diferente dos jovens. Nenhuma faltou. Todas concluíram o curso no tempo exato e eu tive o prazer de ir lá no encerramento. E foi realmente uma emoção fantástica ali, porque eu sentei ali na cadeirinha e aí cada uma ia lá, pegava o seu diplominha, né? A Débora estava lá, a Onyx estava lá, a Silvia entregando na mão delas, tirava a fotinha. Isso para elas, Rodrigo, era É fantástico. orgulho, né? O orgulho, e eu sentadinho ali, vendo toda aquela cena, eu falei, nossa, onde a gente chegou? Fantástico, a gente só fez uma contribuição mínima ali com a nossa plataforma e elas se sentiram empoderadas, né? Então, o projeto, a gente conseguiu, né, ali na minha cabeça, falar, era esse o objetivo Alcancei, né? que eu Consegui pensei há alcançar. 2 anos atrás, né, nem imaginava chegar aqui. Então, esse projeto social me deixa muito orgulhoso lá. A gente amplia, a gente não tem muitos braços, né, para poder fazer muito mais do que isso, mas a gente já tem outras entidades conectadas no mesmo projeto de inclusão digital, que a gente vai executando, fomentando, escalando, que está pronto para escalar, Aham. e tentando atender o maior número de pessoas possível. Legal. Bom, a gente, assim, a gente sempre está se encontrando, principalmente no Grape Valley, e a gente e as informações é inovação, é tecnologia, então a gente tem sempre esse papo. Eu queria saber de você agora aquelas perguntinhas que tem que deixar para pensar. Qual que é o futuro da tecnologia? O que você imagina que vai ser daqui para frente? Principalmente como você falou, os jovens, que hoje é celular, entendeu? Como que será esse futuro? Essa é aquela pergunta de US$ 1 milhão ou É. US$ 1 bilhão. Mas eu tenho algumas dicas. Eu acho que a inteligência artificial está bem forte, né? Você estuda bastante isso também, que eu sei. E a gente falava de inteligência artificial há pouco tempo atrás, 1 ano, vamos estender, 2 anos atrás, a gente não tinha noção nenhuma de como nós estaríamos hoje. E a inteligência artificial, do jeito que a gente está no modelo generativo agora, que é atual, que a gente está vivendo aqui, tendo esse prazer de viver com ela, acho que isso vai revolucionar como foi a internet, como foi o celular lançado lá atrás, o primeiro celular. A gente está, de novo, num quebra de paradigma da área de tecnologia e a gente vai ter que reaprender muita coisa. As empresas vão ter que olhar como aproveitar essa tecnologia para melhorar o processo dela, para fazer melhor e com menos custo. E nós, pessoas, os especialistas, os jovens que estão começando, vão ter a oportunidade de saber como usar isso para o bem dele, para a carreira, possivelmente. Então, coisas que a gente fazia 6 meses atrás, hoje, com a inteligência artificial, a gente já faz de uma forma automática, sem mais ali ter que ficar perdendo tempo em coisas rotineiras, né? A inteligência artificial está aí, a gente tem que agora aprender como melhor usar. E muita gente fala,
do risco, né? Quando eu leio muito sobre inteligência artificial, escrevo sobre isso, e 70% das coisas que eu leio tem alguma coisa falando do risco da humanidade ser, dos robôs tomarem conta da humanidade. Eu vejo totalmente diferente. Eu acho que esse risco existe, mas é mínimo. Está ali guardadinho, a gente não pode esquecer de olhar para ele, mas tem muitas outras coisas que a gente vai aproveitar dessa evolução. E muito rápido, né? O ChatGPT saiu, primeira vez que a gente viu isso, falando, ó, que evolução é? Onde estava escondido isso que não vimos, Ele né? apareceu, brotou Do e nada, é lógico que eles estavam trabalhando há anos ali, né? Escondidos para nós, a nossa visão, mas estavam ali dentro dos núcleos de inovação deles, eles né? conseguiram escalar muito, muito rápido. Muito rápido. Então, a versão 3, versão 4, o que será da versão 5? Parece que sai esse ano. Falaram que ia sair, depois falaram, não, não, peraí, segura. A gente não tem certeza ainda se vai sair. Então, tem muita coisa acontecendo. Eu acho que os próximos anos que nós estamos vivendo aqui, a gente vai falar muito ainda de inteligência artificial. Esse é o principal ponto. É o que está em pauta agora, e agora pegou fogo, né, o assunto. E as pessoas falam assim: "Não, vai roubar muito emprego, não sei o quê". Na verdade, vai roubar emprego assim, das pessoas que não se atualizarem, né. Então acho que isso que é Exato, importante. E acho que até a facul, né, ela vem exato. justamente para ajudar isso, né, que é capacitar essas pessoas para estarem no mercado e conviver com as tecnologias, né. Exatamente, os trabalhos braçais que existam, os rotineiros, braçais parece que a gente está falando do trabalho rural, não é, mas o trabalho ali do dia a dia que a gente tem dentro de empresas, receber uma nota fiscal, digitar ela num sistema, depois outra pessoa vai conferir se a nota digitada está correta, são trabalhos rotineiros, se a gente parar para pensar, falar, olha o tempo que a gente está perdendo para isso. A gente não automatiza, deixa a inteligência artificial fazer essa digitação. Não precisamos de um ser humano fazer isso. E se ela está fazendo isso, deixa um segundo fazer a validação se está correto isso. Também não precisa de um ser humano. E o que, que nós humanos precisamos fazer? A gente precisa criar esses sistemas. Sim. Nós ali, não precisa ser um expert. Se você pegar hoje inteligência artificial, você gera o seu logo automaticamente, você gera uma apresentação automaticamente, você consegue subir um PDF e depois fazer perguntas para esse PDF e saber se você estudou corretamente para uma prova. Então, essas coisas a gente tem que aproveitar. E quem vai sair na frente é quem saber interagir com a inteligência artificial. Vai conseguir bons empregos e bons salários, né? Então, Legal. estão aí já, estão na nossa porta, já está precisando de gente assim. Vlamir, nosso tempo está acabando. Queria que você deixasse um recadinho, acho que principalmente como que faz para o pessoal acessar a facul e contratar os cursos? Legal. Bom, o endereço da Facu é super simples, facul.io. Em inglês a gente é super conhecido o I/O, mas aqui é o nosso português, facul.io é o suficiente ali, você vai entrar no site, você já vai ver ali os principais cursos, todos eles para a área de tecnologia. Tem inclusive, a gente falou bastante de games aqui hoje, tem um curso lá para criação de jogos digitais. Então, para quem quer conhecer o que é a área, que é uma área, né, uma bilionária mundialmente, né, vai gerar muitos empregos, a gente tem curso para programação front-end, para quem é da área, para desenvolver sites, para começar na área de tecnologia, outros cursos mais avançados para quem já, a gente chama de back-end, mas para quem já tem um pouco mais de noção da área, segurança da informação, games, como eu falei. Tem lá alguns que nós gravamos para os nossos eventos do Grape Valley, falando de startup, falando de pitch, como fazer um pitch. E todos esses são grátis, inclusive. Esses outros mais simples, mais rápidos, estão lá. Então, eu convido a todos que entrem, conheçam. Quem sabe começa a fazer um grátis, gostou, vai para o outro, uma trilha mais avançada. Mas são todos disponíveis lá para quem quiser fazer. Legal. Vlamir, prazeraço tê-lo aqui no programa. E vamos só deixar um recadinho que na primeira quarta-feira de julho nós teremos o encontro do Grape Valley lá No no Senac, Senac, então estão todos legal. convidados também. Primeira quarta-feira, às 7 da noite, lá no Senac, com o Mauro, com o Fábio Trombeta, que sempre nos ajuda, cede espaço para o Grape Valley, né? E a gente vai estar todo mundo lá, esperando o convite para todos estarem lá com a gente. Legal, obrigado, meu querido. Eu que agradeço, Rodrigo. Até mais. Tchau, O Lado do tchau. Business fica por aqui e a gente volta semana que vem. Até lá.